O que você está prestes a ouvir não é lenda. São relatos reais, enviados por corajosos inscritos que ousaram enfrentar o mistério do edifício Joelma. Cuidado, algumas histórias podem deixar marcas, até mesmo em você. Se você é dos que arrepiam fácil, feche este vídeo agora. Mas se é dos que procuram respostas onde a medicina cala, inscreva-se. Comente de qual cidade você enfrenta esses relatos e deixe sua opinião. Milagre ou pacto? Oi, meu nome é Maria Clara Santos, tenho 25 anos e sou devota das 13 almas desde que tinha 8, quando algo impossível aconteceu. Eu respirava como um peixe fora d'água desde os 3 meses de vida. Asma grave, bronquite, alergias. Os médicos diziam que eu não chegaria aos 18, mas tudo mudou numa tarde de domingo, em um cemitério esquecido, onde 13 almas carbonizadas me deram o sopro que faltava. Lembro como se fosse ontem, 12 de agosto de 2010. A vovó Jurema me acordou antes do sol nascer, com uma sacola de plástico cheia de copos descartáveis e uma garrafa de água mineral de 2 litros. Hoje é o dia, Maria. As almas vão te ouvir. Ela falava daquelas lápides numeradas no cemitério São Pedro como se fossem santos, mas eu só via um lugar assustador. O cemitério era antigo, com cruzes tortas e coroas de flores murchas, espalhadas por túmulos abandonados. O vento soprava folhas secas para todo lado, e aquele cheiro de terra úmida, misturado com algo queimado, entrou no meu nariz e grudou na memória. Quando chegamos perto do túmulo das 13 almas, a vovó virou para mim com uma expressão séria. Maria, não importa o que você veja ou ouça, não corra. Fica do meu lado e reza. Eu balancei a cabeça, os dedos trêmulos apertando o meu inalador rosa, que estava mais para marrom de tanto uso. As lápides eram pequenas, de mármore negro, com números de 1 a 13 gravados em vermelho. O chão ao redor parecia ter sido queimado. A grama não crescia ali, só uma terra escura e rachada. A vovó começou a colocar os copos com água mineral na frente de cada lápide, murmurando orações em uma mistura de português e palavras que eu não entendia. Enquanto isso, eu me ajoelhei, fechei os olhos e tentei rezar. Mas o medo era maior que a fé. Foi então que senti um toque na nuca, leve, como o bater de asas de uma mariposa. Abri os olhos devagar. O céu estava encoberto, mas uma luz fraca projetava sombras no muro atrás das lápides. Eram formas humanas, pequenas, como crianças brincando de pular corda. Só que não havia ninguém ali. Vovó, sussurrei tentando não gritar. Continua rezando, Maria. Elas estão trabalhando. Uma dessas sombras se aproximou. Era a de uma menina com tranças, pulando amarelinho. Sua silhueta se mexeu no muro até pairar sobre a minha. Quando nossa sombra se tocou, um frio intenso desceu pela minha coluna. A crise veio sem aviso. Um aperto no peito, como se alguém tivesse enfiado as mãos no meu tórax e torcido os pulmões. Caí de joelhos, tentando usar o inalador, mas minhas mãos tremiam demais. A sombra da menina se curvou sobre mim e senti dedos frios tocando minha garganta. Vovó, socorro. Consegui gritar roucamente. Ela se virou e correu para o muro. Mas antes que pudesse fazer algo, o impossível aconteceu. O ar entrou. Foi como mergulhar em um lago gelado. Cada célula dos meus pulmões se encheu de uma pureza que nunca senti. Não precisei de inalador. Não tive que tossir. Eu simplesmente respirei, profundo, por minutos inteiros, enquanto a vovó me abraçava chorando. É um milagre das almas benditas. Olhei para os copos de água. Todos estavam vazios. Ao sair do cemitério, olhei para trás. No muro, as sombras das crianças acenavam para mim. Naquela noite, dormi pela primeira vez sem inalador.
Minha mãe, desesperada, me levou a 3 médicos na semana seguinte. Os exames confirmaram. Meus pulmões estavam perfeitos. Nenhuma cicatriz, nenhuma inflamação. Até hoje não há explicação científica. Os médicos balançaram a cabeça e falaram em remissão espontânea. Mas eu sabia a verdade. 3 anos se passaram. Minha asma nunca voltou. Tornei-me devota das 13 almas, visitando o túmulo toda semana para deixar flores frescas e copos de água. A morte não me assustava. O que me aterrorizava era o vazio de não ter feito nada para evitá-la. Tinha 3 meses de vida quando me ajoelhei naquele cemitério. Hoje, conto como um ato de desespero se transformou em um milagre sem explicação. E como aprendi que gratidão pode ser a única oração que o universo entende. Diagnosticado com câncer aos 42 anos, tornei-me um especialista em despedidas. Sabia exatamente quantos passos havia do meu quarto ao banheiro, quantos segundos durava o soluço após a quimioterapia e quantos dedos minha filha segurava enquanto eu dormia. Sempre 4, como se faltasse um para completar a mão dela. Os médicos chamaram de estágio terminal, como se fosse uma estação de trem, um lugar de onde se parte sem chances de volta. Decidi visitar o cemitério São Pedro na madrugada de 24 de junho, véspera do dia de São João. Não por superstição, mas porque não aguentava mais o cheiro de antisséptico hospitalar. A ideia veio de um rumor antigo. Pacientes desesperados que deixavam copos de água no túmulo coletivo das 13 almas, vítimas do incêndio do Joelma. É para que elas não tenham sede no outro lado, uma enfermeira comentara. Ridículo, eu pensava. Mas naquela noite, ridículo parecia melhor do que resignação. O cemitério estava vazio, salvo pelo farfalhar das folhas de amendoeira. Minha lanterna iluminou a lápide. Uma placa simples, sem nomes. Apenas a data 1º de fevereiro de 1974. Coloquei 13 copos plásticos com água, um para cada alma. Não rezei. Não esperava nada. Sentei-me no chão úmido, encostado num cipreste, e chorei. Não por mim, mas pelo meu pai, que morrera de câncer uma década antes, sem nunca ter reclamado. A água nos copos começou a vibrar antes mesmo de eu ouvir o trovão. A tempestade chegou rápida e a chuva lavou meu rosto enquanto eu corria para o carro. Só percebi que havia esquecido a lanterna quando já estava em casa. 2 dias depois, acordei com uma sede insuportável. Bebi 3 copos de água seguidos, algo inimaginável para alguém que há semanas engasgava com saliva. Foi então que percebi a falta da dor. Aquela pontada no pulmão direito, minha companheira diária, havia desaparecido. No hospital, o oncologista repetiu os exames 4 vezes. Não consigo explicar, ele disse, mostrando as tomografias. O tumor primário, que antes ocupava quase todo o pulmão, reduzira a um nódulo minúsculo. As metástases sumiram. É como se... Ele hesitou. Como se alguém tivesse apagado a doença do seu corpo. Voltei ao cemitério na semana seguinte. Desta vez, trouxe leite, como dizia a tradição das 13 almas. Não senti presenças, não vi vultos. Apenas a brisa quente de verão, que secou minhas lágrimas antes que caíssem no chão. A vida após o câncer era um presente sem instruções. Meus amigos insistiam para eu escrever um livro, dar entrevistas, virar o homem que enganou a morte. Recusei. Em vez disso, cometi um ato muito mais subversivo. Voltei a viver. Pintei meu quarto de azul, mudei de dieta, ensinei minha filha a andar de bicicleta e todas as segundas-feiras, sem falta, deixava 13 copos de água no túmulo do Joelma. Certa tarde, cruzando o cemitério, encontrei uma senhora de véu negro parada diante da mesma lápide. Segurava uma foto envelhecida de uma mulher jovem. Minha irmã, ela explicou, morreu no incêndio. Nunca acharam o corpo. Apontou para os copos. Você é um deles, né? Os que elas ajudam. Não respondi. Como explicar que eu mesmo não entendia? Saí dali com uma foto dela, Maria Eduarda,
21 anos, datilógrafa, e naquele mesmo dia descobri uma placa caída no fundo do cemitério. Estava coberta de musgo, mas dava um nome ao túmulo coletivo. Travessa das Rosas, número 13, o endereço do Joelma antes do incêndio. Na semana seguinte, trouxe uma nova placa de metal, feita por um ferreiro. Nela gravei os únicos nomes que conhecia das vítimas: Maria Eduarda e João Batista, um segurança citado em reportagens antigas. Pendurei-a sob a original, sem cerimônia. Se alguém reclamasse, que o fizesse. Um mês depois, retornei ao cemitério e descobri que outros haviam seguido meu exemplo. Alguém deixara uma cruz com o nome Clarice. Outro, uma foto de Roberto Alencar, operário. Aos poucos, a lápide coletiva transformou-se num mosaico de memórias. Flores, cartas embaçadas pelo tempo e até um ursinho de pelúcia com a etiqueta "Para meu irmãozinho", sempre com saudades. Foi assim que entendi o milagre. Não havia almas sedentas, nem pactos sobrenaturais. Havia apenas histórias esquecidas pedindo para não virar pó, e de algum modo, ao honrá-las, eu havia curado minha própria história. Na última vez que levei os copos, uma criança passou correndo e derrubou um deles. Enquanto reabastecia, percebi algo nas sombras das árvores. 39 garrafas de água dispostas em círculo ao redor da lápide. Outros agradeciam, outros acreditavam. Quanto a mim, continuaria trazendo leite às segundas-feiras. Não por obrigação, mas porque, pela primeira vez em anos, sentia-me parte de algo maior. Às vezes, o maior milagre não está na cura, mas na chance de ajudar outros a escreverem um final diferente. E se cada copo de água for uma página nessa história? A resposta está onde menos esperamos, na humanidade que persistiu. Aos 27 anos, meu violino virou um peso. Não por falta de talento, mas porque eu não ouvia mais uma única nota. Até que, numa noite fria, 13 copos d'água e um túmulo sem nome me ensinaram: a música não habita os ouvidos, habita o coração. Chorava todas as manhãs ao acordar, não pelo silêncio, mas pela ausência do zumbido que por meses fora minha única companhia. O acidente roubou minha audição com a violência de um assalto, um caminhão, uma britadeira na rua, o impacto. Acordei no hospital com um apito agudo nos ouvidos e depois, nada, nenhum som, nenhum eco. Meu violino tornou-se um caixote de madeira guardado sob a cama. Meu avô foi o único que não desistiu. Existe um túmulo no cemitério da Consolação, ele disse, segurando minha mão com dedos trêmulos. 13 almas. Deixe 13 copos d'água lá. Faça por elas o que ninguém fez. Eu não acreditava em fantasmas, mas no fundo do meu silêncio, qualquer esperança valia. A primeira visita foi num domingo chuvoso. O túmulo coletivo era discreto. 13 lápides com a data 1º de fevereiro de 1974. Coloquei um copo em cada lápide, haja como instruído. A água tremulou sob a chuva e eu sussurrei, sem saber se minha voz era alta ou baixa: se vocês existem, me ajudem a sentir a música novamente. Nada aconteceu. Voltei para casa encharcada, o violino ainda escondido. Mas naquela noite, enquanto tentava dormir, algo mudou. Uma pulsação rítmica no peito, como se alguém estivesse dedilhando as cordas do meu externo. Levantei, peguei o violino e, pela primeira vez desde o acidente, encostei o arco nas cordas. Não ouvi, mas senti. As vibrações subiam pelo braço, atravessavam meu ombro e ecoavam na nuca. Era como se minhas mãos fossem guiadas. No dia seguinte, corri para o hospital. Os exames mostraram o impossível. Minhas cócleas, antes destruídas, estavam intactas. Não há explicação médica, disse o doutor. Eu sorri. Sabia que a resposta estava em 13 copos d'água e num segredo que guardaria para sempre. Continuei visitando o túmulo semanalmente. Não por superstição, mas por gratidão. Um mês depois, enquanto ajustava o 13º copo, senti uma corrente de ar morno envolver meus pés. Olhei em volta. Não havia ninguém.
Então, veio uma melodia. Não vinha de fora, surgia de dentro, como se minhas células estivessem sussurrando. Reconhecia. Era Meditação, de Massenet, a mesma peça que tocara no meu último concerto antes do acidente. Só que agora as notas eram diferentes, mais lentas, como se entrelaçadas a vozes distantes. Um coro de sussurros sem palavras, harmonizando com o violino que eu já não ouvia, mas sentia. Naquela semana, os médicos refizeram os testes. Sua audição está normal, afirmaram, perplexos. Não contestei. Como explicar que eu não ouvia sons, mas sim traduzia vibrações em música? O violino tornou-se meu portal. Anos depois, descobri uma foto antiga no arquivo do cemitério. Uma jovem com um violino, morta no incêndio de 1974. Seu nome era Helena Soares, musicista como eu. Não havia registro de seu instrumento, mas nos escombros do Joelma encontraram uma partitura carbonizada de Meditação. Nunca revelei o que as 13 almas me cantaram. Algumas respostas são sagradas, mas toda vez que toco, deixo um copo d'água vazio no palco. Para Helena, para as outras 12. E para lembrar que a música, assim como a vida, nunca desaparece, apenas se transforma. Ainda hoje, quando toco, sinto suas presenças. Não são sombras nem fantasmas, são vibrações, são memórias. E se a música delas vive em mim, quem sabe a minha viverá em alguém que ainda precisa de 13 copos de esperança. A primeira vez que me vi no espelho após o acidente, chorei até vomitar. 10 meses depois, as cicatrizes que dominavam meu corpo haviam quase sumido. Ninguém acreditou, até eu revelar a foto da mulher que me ensinou a transformar cinzas em força. Meu nome é Pedro, tenho 19 anos, e minha vida se dividiu em antes e depois num instante. Era dia 23 de março, uma terça-feira chuvosa. Eu organizava livros na prateleira do meu quarto quando a cadeira plástica que usava como escada quebrou. Caí de costas e o extintor de incêndio vencido, que meu pai insistia em guardar embaixo da estante, explodiu com o impacto. Um pó branco e acre cobriu o ambiente. Não entendi imediatamente. Senti primeiro um ardor no braço, depois nas costas, como se alguém esfregasse vidro moído na minha pele. Gritei, mas a garganta fechou-se. Meus pais estavam no mercado. Foi meu vizinho, o Sr. Valdir, de 72 anos, quem me encontrou, desmaiado e encharcado em suor ácido. No hospital, os médicos falavam em porcentagens. 60% do corpo com queimaduras químicas de 3º grau. A enfermeira encarregada de trocar meus curativos usava 2 máscaras cirúrgicas. O cheiro é forte, ela justificou, evitando meu olhar. Mas eu sabia. O odor de carne necrossada permeava o quarto como fumaça de uma fogueira suja. Na primeira semana, a dor tornou-se tão constante que aprendi a dividir o tempo entre os picos de crise e os raros momentos de alívio. À noite, sonhava que arrancava a própria pele com as unhas. Acordava com os lençóis manchados de sangue, as feridas ainda mais inflamadas. No 9º dia, algo mudou. Era madrugada. A enfermeira havia me dado uma dose dupla de analgésicos, mas minha mente estava alerta, como se alguém a chacoalhasse por dentro. Sentei-me na cama, afastei os fios do soro e caminhei até o corredor, guiado por uma pulsação estranha no peito. Os pés descalços deixavam pegadas úmidas no piso frio, mistura de pus e soro fisiológico. O cemitério municipal ficava a 400 metros. Atravessei a rua com o roupão hospitalar aberto, os faróis de um carro de entrega iluminando minhas pernas trêmulas. Nunca soube explicar por que escolhi aquele lugar. Talvez porque meu avô estivesse enterrado lá, e eu desejasse gritar com ele por ter partido tão cedo. Talvez porque quisesse me deitar em uma cova fresca e esperar a terra apagar minha dor. Ela estava sentada em um banco de mármore rachado, próximo ao jazigo da família Silva. Usava um vestido de flores desbotadas, mangas compridas apesar do calor. Quando me viu aproximar, ergueu a cabeça. O lenço que cobria parte do rosto deslizou, revelando uma cicatriz em formato de teia que ia da testa até o queixo. "Você tá perdido?" perguntou,
mexendo um café frio dentro de um copo de plástico amassado. Eu não sei. Ela esticou a mão. Os dedos dela eram retorcidos, a pele rosada e irregular, como cera derretida solidificada. Meu nome é Clara. Após um silêncio, sentei ao lado dela. O cheiro de café misturava-se ao do meu corpo infectado. Clara não recuou. Olhou para minhas feridas com uma naturalidade que ninguém até então tivera. No meu caso, foi um incêndio em uma fábrica de tecidos. Tinha 17 anos, falou, erguendo a manga do vestido. Suas cicatrizes pareciam uma paisagem lunar entranhada na carne. Quase morri. Sabe o que me salvou? Neguei com a cabeça. A raiva. Ela riu, um som rouco. Fiquei brava porque o dono da fábrica fugiu sem pagar indenização. Queria viver para processá-lo. Ela tomou um gole do café, indiferente à minha expressão de espanto. E você? O que te fará levantar da cama amanhã? Não soube responder. Na semana seguinte, Clara visitou-me todas as madrugadas. Trazia biscoitos de polvilho e histórias absurdas sobre sua vida. Aprendeu a costurar para reconstruir as próprias roupas, já que nada no comércio servia em seus braços deformados. Trabalhou como zeladora em um asilo até os 60 anos. Os velhinhos gostavam de minhas cicatrizes, ela dizia. Diziam que parecia uma arvoreta enrugada. No 20º dia, minha pele começou a regenerar-se. Clara não fez mágica. Apenas me mostrou fotos de outras pessoas queimadas, sobreviventes que aprenderam a conviver com a dor. A cura não vem de fora. Vem de você decidir o que fazer com o que sobrou. Quando recebi alta, 3 meses depois, Clara desapareceu. Procurei-a no grupo de apoio, na quitanda onde ela comprava pães, até na delegacia, pensando que talvez tivesse cometido algum crime. Nada. Mas continua seu legado. Voltei a estudar, trabalhei como voluntário no Instituto de Queimados. Conheci Maria, uma garota de 12 anos que perdeu parte do rosto em um vazamento de gás. Quando ela chorou, mostrei minhas costas, onde a pele ainda é mais clara que o resto do corpo. Sabe o que aprendi? Perguntei, segurando a mão enfaixada dela. Às vezes você precisa queimar para descobrir o que realmente importa. Há um mês recebi uma carta sem remetente. Dentro havia uma foto antiga de Clara segurando um bebê no colo. No verso escrito a lápis, Ir Silva, 1998. Pesquisei e descobri que o endereço era de uma casa abandonada na zona rural. Fui até lá sem expectativas. No quintal havia uma paineira gigante, suas raízes engolindo metade da estrutura degradada. Pendurada em um galho, uma corrente de metal enferrujada balançava. Amarrei-a ao pescoço como um colar. Clara não era santa, nem bruxa. Era uma sobrevivente, como eu. Suas cicatrizes continuam vivas em cada pessoa que olha para minhas marcas e encontra coragem para enfrentar suas próprias chamas. A última coisa que vi antes da escuridão total foi o relógio da igreja marcando 3h15. 2 anos depois, voltei a enxergar em um cemitério, quando 13 luzes fantasmagóricas me guiaram até uma verdade que mudaria tudo. Meu nome é Ana Clara. Tenho 34 anos e passei quase 1/3 da minha vida aprendendo a descrever o mundo através de sons, texturas e cheiros. Aos 26, diagnosticaram-me com retinose pigmentar. Aos 30, já não distinguia formas, apenas vultos borrados como manchas de tinta em papel molhado. Era uma quinta-feira à tarde quando decidi caminhar sozinho até o mercado. Moro em uma cidade pequena, onde as calçadas são estreitas e os postes de luz têm intervalos irregulares. Na volta, uma chuva fina começou a cair. O cheiro de asfalto molhado misturava-se ao do pão de queijo quente que carregava na bolsa. Segui contando passos, 120 até a praça, mais 80 até minha rua. Ei! Em vez de dobrar à esquerda na segunda árvore, onde minha bengala sempre batia na raiz elevada, entrei em um beco que nunca deveria existir naquele trajeto. Tentei voltar, mas os pés escorregaram no cimento úmido.
Caí de joelhos, as mãos arranhando uma parede áspera coberta de musgo. Precisa de ajuda? Uma voz masculina, grave, veio de algum lugar à minha frente. Balbuciei que sim. Ele segurou meu cotovelo com firmeza, sem fazer perguntas. Cuidado com o degrau. Senti o ar ficar mais frio. Passamos por um portão rangendo. Notas de incenso e mofo invadiram minhas narinas. Onde estamos? No cemitério São Miguel. Ele parou diante de algo sólido. Minha mão livre encontrou uma superfície lisa, fria. Mármore. Encoste a palma aqui. Questionei se era um túmulo. Não houve resposta. Obedeci. O contato da pele com a pedra gelada fez-me estremecer. Repentinamente, pontos luminosos surgiram na minha escure. Não eram formas definidas, mas 13 círculos brilhantes, como estrelas vistas através de água turva. 4 alinhados horizontalmente, 5 formando uma curva, os demais dispersos. Minhas pálpebras tremiam. Que é isso? Gritei, retirando a mão. A imagem desapareceu. O homem segurou meu pulso com força. Toque, novamente. Desta vez, os pontos eram mais nítidos. A visão durou segundos. Quando os olhos voltaram ao breu, senti algo escorrer pelo rosto. Sangue? Lágrimas? Você está curada, ele disse. Risos nervosos escaparam-me. Izé, impossível. Ele não respondeu. Ouvi passos se afastando, a grama sendo pisoteada. Gritei por ajuda, mas quando estiquei os braços, toquei um muro de tijolos. O cemitério havia sumido. Corri, ou tentei, em direção a barulhos de carros. Ao sair do beco, quase fui atropelada por uma moto. O motociclista buzinou, xingou. Foi quando percebi. Enxergava a placa vermelha da moto, os faróis amarelados refletindo na poça. Entrei em pânico. Senti o coração pulsando na garganta enquanto caminhava até meu apartamento. Cada detalhe me inundava. Rachaduras na parede do prédio vizinho, folhas de era escapando por um muro, até o número 607 escrito com caneta permanente na caixa de correio. No espelho do banheiro, encarei os próprios olhos pela primeira vez em 4 anos. A íris esverdeada estava opaca, como coberta por uma névoa. Mas eu via as linhas finas ao redor dos lábios, os fios grisalhos na testa. Minhas mãos tremiam ao passar o batom vermelho que há anos não usava. Liguei para o oftalmologista. Na chamada de vídeo, o Dr. Marcelo quase derrubou o celular. Não é possível. Seus exames mostravam atrofia total. Balbuciou, marcando uma tomografia de urgência. Enquanto aguardava a consulta, fui à padaria. Reconheci Dona Marta pelos cachos grisalhos e pela cicatriz na sobrancelha. Resultado de uma queda aos 8 anos, como ela mesma contara uma vez. Ana, você está me vendo? Ela arregalou os olhos ao me notar lendo o cardápio. A notícia espalhou-se. Vizinhos vieram me cumprimentar. Alguns choraram. Outros, como o senhor do andar de cima, cruzaram-se ao me cumprimentar. Naquela noite, ao fechar os olhos, os 13 pontos luminosos reapareceram. Flutuavam no escuro como constelações pessoais. Tentei desenhá-los em um caderno. 4 no topo, 5 na parte inferior e mais 4 espalhados. Algo me dizia que deveria decifrá-los. 2 dias depois, na tomografia, o neurologista ficou perplexo. Sua retina está intacta. Como... Não há explicação médica. Sorri, guardando secretamente os papéis com os desenhos dos pontos. Sabia que a resposta estava naqueles 13 túmulos do cemitério.
Dona Marta Fernandes, então com 67 anos, era vizinha do cemitério, viúva e sem filhos. Sustentava-se vendendo pães de mel nas ruas próximas. A artrite reumatoide já lhe curvara a coluna e deformara os dedos. Nas manhãs mais frias, engatinhava até o fogão a lenha para ferver leite com canela, único remédio que aliviava suas juntas inchadas. No dia 13 de maio de 2001 de Joanes, ao retornar da feira, derrubou o balde de leite cru recém-comprado. O líquido escorreu pelo asfalto até infiltrar-se numa fresta do muro do cemitério. Horrorizada com o desperdício, Marta seguiu o rastro e encontrou o leite acumulado empoçado sobre as 13 lápides anônimas. Coitadas das almas, murmurou, lembrando-se das histórias que a avó contava. Dar leite à terra é alimentar os que partiram em pecado. Ajoelhou-se, dor aguda nas rótulas, e usou as mãos em garra para esfregar terra sobre a mancha. Enquanto fazia isso, notou um movimento sob a película de leite. Formigas negras emergiam do solo, transportando grãos brancos minúsculos. Cogumelos? Cristais de calcário? Trouxe um punhado para casa num saco plástico. Naquela noite, preparou o último resto de leite guardado. Bebeu quente, como sempre, mas em vez de dormir, foi tomada por uma inquietação. Levantou-se, andou até a cozinha sem mancar. Estou sonhando, pensou. Abriu e fechou as mãos. Os nós dos dedos, antes salientes como pedras, estavam suaves. Ao amanhecer, caminhou até o mercadinho, sem muleta, sem gemer a cada passo. No caminho repetia: foi um milagre das almas do elevador. Comprou 2 litros de leite pasteurizado e voltou ao cemitério. Derramou tudo sobre as lápides, agora identificando-as como Joelma 1974 em letras desbotadas. No terceiro dia de oferendas, já conseguia amassar pão sem ajuda. Na semana seguinte, subiu 5 degraus de escada em casa, coisa que não fazia há 10 anos. Os vizinhos comentavam: Dona Marta rejuvenesceu. Até a aposentada Gertrudes, cética, confirmou: suas unhas têm meio centímetro de crescimento. Artrite nunca deixa unhas crescerem. Mariana Dias, filha de Gertrudes, era estudante de medicina. Insistiu para levá-la ao posto de saúde. As radiografias mostraram algo impossível. Os osteófitos, bicos de papagaio, nas vértebras lombares haviam regredido. O reumatologista, Dr. César Lobato, ateu convicto, examinou os exames 3 vezes. É inacreditável, admitiu, os dedos trêmules segurando os filmes contra a luz. Marta apontou para a imagem onde o leite marmorizado parecia formar 13 gotas. Diga que foi um milagre, doutor. Ele não respondeu. 2 meses depois, pediu transferência para um hospital em Ribeirão Preto. Levou cópias dos exames. Mariana Dias, a repórter de capa preta do jornal local, não acreditava em milagres. Filha de Gertrudes e ex-estudante de medicina, via o caso de Dona Marta como um quebra-cabeça bioquímico. Começou a seguir a idosa com uma câmera digital e um caderno de anotações. No terceiro mês de tratamento, a senhora ainda derrama leite nas lápises? Perguntou Mariana, filmando Marta carregando 2 garrafas térmicas. São 13 colheres por túmulo, uma para cada alma. Nunca esqueço, respondeu a idosa, despejando o líquido com precisão de farmacêutica. Mariana coletou amostras do solo úmido e levou-as a um geólogo da USP. A análise revelou alta concentração de fosfato tricálcico, mineral usado em implantes ósseos, e bactérias lácticas, possivelmente provenientes da fermentação do leite cru. O solo aqui é rico em cálcio desde os anos 1970, explicou o geólogo, mostrando um mapa de contaminação. Tintas, à base de chumbo das lápides antigas, mais os restos de ossos cremados, criaram um depósito mineral. O leite funcionou como carreador. Enquanto isso, o caso ganhava a mídia.
Câmeras de TV filmavam idosos coxos esfregando leite nas pernas, mães banhando filhos asmáticos com água santa, leite misturado à terra do cemitério. Até um padre apareceu, tentando atribuir o fenômeno a São Longuinho, o santo das coisas perdidas. Mas foi o Dr. César Lobato, o reumatologista ateu, quem deu o próximo passo. De Ribeirão Preto, enviou um artigo para o British Medical Journal, sugerindo que a combinação de estimulação tátil, esfregar o leite gelado nas articulações, exposição cutânea a minerais bioativos, efeito placebo intensificado pela crença coletiva, resultava em regeneração óssea típica, porém mensurável. O estudo citava Marta como paciente zero. A virada veio quando um fazendeiro de Minas Gerais doou 200 vacas para produzir leite milagroso. Mariana, agora obcecada por respostas, convenceu Marta a testar leite de caixinha. Nada aconteceu. O segredo, perceberam, estava no leite cru, com enzimas intactas, e no solo específico das 13 lápides. Não é milagre, é química, anunciou Mariana numa reportagem especial. A multidão que vinha em peregrinação diminuiu, restaram os fiéis, entre eles o pedreiro Raimundo, que recuperou os movimentos da mão esquerda após meses de compressas com o barro lácteo. Os doutores dizem que foi psicossomático, riu ele, erguendo uma parede em tempo recorde. Mas se funcionou, que diferença faz? No auge do inverno de 2005, Ola Marta foi internada com pneumonia. 10 dias depois, faleceu, segurando um pequeno frasco de leite coalhado. No enterro, as mesmas 13 lápides receberam uma homenagem inusitada. Familiares de outras vítimas do Joelma depositaram sates de cálcio em pó sobre os túmulos, para ajudar as almas a descansarem. Hoje o túmulo de Marta fica a 20 passos das 13 lápides. Seu epitáfio diz: aquela que ouviu a terra sussurrar remédios. Há exatamente 452 dias, minha vida era uma agulha quebrada. Me chamo Carlos Alberto Moraes, 38 anos, ex-mecânico de aeronaves. Os colegas me chamavam de Aguia, não pela precisão, mas porque passava dias voando em verborragias de crack. No fundo do poço, roubei a aliança de ouro da minha mãe. Ela morrera 3 meses antes, dizendo meu nome com raiva no último suspiro. Enquanto derretia a joia na panela do dealer, jurei que subiria até o telhado do prédio abandonado na rua João Brícola. A queda de 12 andares seria meu último voo. Faltavam 2 lances de escada quando tropecei num objeto. Era um copo de vidro esverdeado, desses antigos de requeijão, cheio de água da chuva. Uma etiqueta corroída dizia: oferecido às almas silenciosas, 25 de 2 de 1974. Na parede ao lado, grafite vermelho: C. Consolação Setor e 13 leite para as vítimas. Lembrei das histórias que papai contava. Em cada aniversário do incêndio do Joelma, moradores deixavam 13 copos de leite no cemitério. Uma tradição que morrera com sua geração. A fissura apertou. Em vez de subir, desci os degraus com o copo na mão. No setor I13, encontrei o que jamais esperaria. 13 lápides limpas, cada uma com um copo idêntico ao meu. O 13º jazia vazio. É aqui que vocês morreram, né? Falei alto, minhas mãos sujas enegrecendo o mármore. O elevador deve ter sido pior que o inferno. Não sei porquê. Despejei a água mofada do copo sobre a lápide. Ao erguer os olhos, vi reflexos na pedra. Não meu rosto magro, mas 13 silhuetas. 13 pares de mãos de operários, mulheres com unhas vermelhas, uma criança segurando o ursinho. Se existem mesmo, me deem um sinal, gritei.
Uma noite, só uma noite sem a fissura. Ao sair do cemitério, um impulso me fez parar na igreja do Bonfim. Nunca fui religioso, mas acendi 13 velas. Na primeira noite em 7 anos, dormi sem tremedeiras. No terceiro dia limpo, voltei ao túmulo com 13 copos novos. Preenchi cada um com água mineral e jurei àquelas lajes frias: se me manterem limpo por 13 meses, vou trazer leite todo dia. No 10º dia, um milagre ordinário aconteceu. Ao passar por uma esquina onde sempre comprava pedra, senti nada. O desejo fora substituído por um gosto amargo na boca, como se tivesse mastigado folhas de chá velho. A energia durou 399 dias. No 13º mês, descobri com terror: a abstinência por si só não cura caráter. As almas não me livraram do vício, só me mostraram que eu sempre tive escolha. No dia 431 de sobriedade, menti pela primeira vez. Minha irmã, em lágrimas, perguntou se eu tinha usado de novo. Respondi que não. A verdade era que sequer estivera perto. Mas o hábito antigo de esconder falhas voltou. Após desligar a chamada, ouvi: tri-in. O som veio da cozinha. Abri a geladeira pensando ser o timer do micro-ondas. Nada. Quando voltei ao sofá, tri-in mais alto. Perseguiu-me até a janela. Olhando para o térreo, vi: havia trocado meu apartamento de 13 anos por um do 5º andar. Não havia elevador no prédio. Tinha. Procurei o barulho como caçador de vazamentos. Até que, ao mentir para o grupo de apoio: sim, estou seguindo o programa, o ruído se tornou físico. Um rangido metálico que nascia atrás do ombro esquerdo e ecoava dentro do crânio. Querem que eu encare a verdade? Desafiei o teto, suando frio. Cale-me então. Na semana seguinte, testei os limites. Recusei a ajuda de um amigo dizendo: estou bem. E imediatamente o elevador interno gemeu. Quando confessei: na verdade, preciso do remédio para a insônia, o silêncio voltou. A sabedoria veio numa manhã de terça. No supermercado, um jovem com cheiro de cola me pediu dinheiro. Disse: não posso ajudar, mas corri até ele 2 ruas depois. Toma. Estendi R$ 20 com dedos trêmulos. Ele olhou desconfiado. É que... engoli seco. Já fui igual a você. O menino aceitou a nota. Senti o rangido do elevador se transformar em melodia suave, como cordas de violino desafinadas. Hoje entendo, não era punição. As almas esquecidas, como agora chamo, não me deram cura. Deram um sistema de alarme contra minha própria podridão. Eis o acordo secreto. Cada mentira ativa o som, que descobri lendo registros do Joelma, é igual ao do elevador emperrado onde morreram. Quando reconheço meu erro, o barulho cessa. Se eu persistir na farsa, a pressão sonora aumenta, até um zumbido incapacitante. Na última quinta-feira, quase voltei atrás. Um antigo parceiro de vício apareceu com uma bala de ônibus. Disse: tô limpo, cara. 14 meses. O elevador rugiu. Desta vez, o som vinha dele. Só eu ouvia. Menti. Ele riu nervoso. Só 2 semanas. Agora compartilho minha cura do jeito que posso. Levanto às 5 horas para limpar os 13 túmulos. Em cada copo novo, escrevo a data e uma qualidade que as vítimas me ensinaram: paciência, perdão, silêncio. Até chegar ao 13, que deixo em branco. Visitantes costumam perguntar por quê. Respondo: o 13º é para a verdade que ainda não aprendi. Se um dia você vir um homem de 40 anos conversando com lápides no cemitério da Consolação, não tema. Ou traga leite fresco. Dizem que melhora a recepção. Meu nome é Lucas Machado. Tenho 9 anos. E até os 5, eu vivia num mundo de silêncio. Não falava, não olhava nos olhos. Só entendia o ritmo das coisas. O tic-tac do relógio da sala. O som da água enchendo a banheira.
o barulho da pá do jardim batendo na terra. Mamãe dizia que eu era especial. Papai rezava todas as noites pedindo um milagre. O milagre chegou numa quinta-feira de julho, num lugar que até hoje me arrepia de lembrar. Mamãe me levou ao cemitério da Consolação para visitar o túmulo do bisavô. Enquanto ela arrumava as flores, eu vi algo que ninguém mais viu. 13 luzinhas azuis dançando sobre umas lápides velhas. Elas desciam em espiral, como fumaça de incenso, e formavam números no ar de 1 a 13. Senti um calor nas costas, igual quando passo perto do forno aberto. Sem pensar, soltei o ursinho que sempre carregava e corri. Minhas pernas pareciam guiadas por um imã. Corri até as lápides sem nome, aquelas que têm só números. A de número 13 estava quente quando encostei as mãos. Então, aconteceu. Ouvi uma voz. Não era som, era pressão no peito. Algo me empurrava para dizer uma palavra que não conhecia. Abri a boca e saiu. Ícaro. Mamãe me achou de bruços no chão, a mão direita grudada na lápide. No caminho para casa, não parava de apontar para o teto do carro. Ela pensou que eu tivesse visto um inseto, mas o que eu via eram 4 letras de fogo pairando no ar. Ícaro. Naquela noite, aconteceu o inesperado. Papai estava consertando a lâmpada da cozinha, a que sempre piscava. Ele subiu na escada, a luz falhou de novo e eu gritei: "Cuidado, tem gente queimada ali, meus pais congelaram." Foram as minhas primeiras palavras. A frase saiu perfeita, como se eu sempre tivesse falado. Mamãe chorou tanto que molhou meu ombro. Papai ligou para a vovó, para o pastor, para a terapeuta. Todos acharam que era coincidência, mas no dia seguinte, no parque, apontei para um senhor de chapéu e falei: "Aquele homem está triste porque perdeu um anel." O senhor nos ouviu, abriu os olhos arregalados. Como o garoto sabia? Meu anel de casamento sumiu ontem. Daquele dia em diante, as palavras saíam de mim como torneira aberta. Só que não eram palavras minhas. No início, todos acharam lindo. Mas quando comecei a revelar segredos que nem eu mesmo entendia, percebi que as almas sábias não me deram um dom, me deram uma responsabilidade pesada demais para minhas costas de criança. As almas sábias, eu as chamo assim, me mostram coisas. Não com vozes ou imagens, mas com sentimentos que viram palavras na minha boca. A número 5 foi enfermeira e cheirava a algodão e iodo. A número 9 tinha um jardim secreto no prédio onde morreu. Um mês após a primeira palavra, mamãe me levou de volta ao cemitério. Desta vez, entregou-me um caderninho. Pergunta às almas se elas estão em paz. Ela sussurrou, como se alguém pudesse ouvir. Encostei a mão na lápide número 8. Um arrepio subiu pelo braço e, sem querer, soltei. Ela diz que sim, mas sente falta da Lara. Mamãe ficou pálida. Só semanas depois descobri. Lara era a cadela de resgate que morreu junto da dona no incêndio. Um detalhe que só velhos jornais guardavam. Aos poucos viraram notícia. Pessoas vinham me perguntar sobre parentes mortos. Até que um dia, a senhora Catarina, vizinha da rua de trás, me agarrou no mercado. Meu marido faleceu ano passado. Onde ele está? Encostei na mão dela e... nada. As almas sábias só falam do Joelma. Tentei explicar, mas ela me chamou de enganador. Foi a primeira vez que chorei. O pior veio na escola. Na hora do recreio, o Joãozinho, um menino do 3º ano, apontou para mim. "Ei, fantasminha, cadê meus bisavós?" Os outros riram. Senti um nó na garganta. Corri para o banheiro e fiquei batendo a cabeça na parede. Meu jeito antigo de lidar com o caos. Foi quando ela apareceu. Não a vi, claro, mas o cheiro de jasmim encheu o banheiro. E uma pressão quente no peito me fez parar de bater. Uma voz. Não era voz. Era como um pensamento emprestado. Surgiu. Ignorar barulhos inúteis é a primeira lição. Quer aprender? Sente na terra.
Naquele mesmo dia, pedi a papai um vaso de planta. Ele trouxe um pequeno pé de jasmim. Desde então, toda vez que o mundo fica muito alto, sento no chão, enterro as mãos na terra e fico ouvindo o que não tem som. Hoje, 6 coisas que desafiam a lógica. Onde a senhora perdeu a chave do cofre? Perguntei a dona Isaura, nossa locadora, sem querer. No vão do elevador, velho. A resposta saiu antes que eu pudesse morder a língua. Ela encontrou as chaves exatamente ali, num prédio que pertencia ao mesmo grupo do Joelma. Mas não é sempre doce. Certa vez, ao abraçar a tia Margarida, soltei. Ele não te traiu, só estava com medo da cirurgia. Era sobre o tio Rogério, que morrera sem confessar um segredo. Tia Marga nunca mais me olhou na cara. Agora, aos 9 anos, entendo. As almas sábias me deram uma ponte entre 2 mundos. Mas pontes servem para cruzar, não para morar. Meu desafio é viver neste lado, usando o que aprendi para ajudar sem machucar. Sempre que alguém me pergunta como faço para ouvir os mortos, respondo o que a alma 9 me ensinou. Não ouço ninguém. Aprendi a calar o barulho dentro de mim. Às vezes a cura não está no que ganhamos, mas no silêncio que conseguimos suportar. Chamo-me Beatriz Vasconcelos, 68 anos, ex-datilógrafa do Banco Crefisul. Em 2019, diagnosticaram meu Alzheimer precoce. No início, eram pequenos lapsos. Esqueceram de deixei os óculos, confundir nomes de netos. Até que, num domingo de maio, olhei para o marido de 45 anos e perguntei: "O senhor é o novo motorista do prédio?" Eduardo chorou pela primeira vez desde o falecimento do nosso filho. Naquela noite, comecei a escrever bilhetes e colá-los nas paredes. Seu nome é Eduardo Esposo. Mora na Rua Augusta 901. O médico sugeriu exercícios de memória afetiva. Revirando álbuns antigos, uma foto preto e branco fez minhas mãos tremerem. Esse lugar devia ter janelas azuis. Era uma imagem do edifício Joelma, antes do incêndio de 1974. Trabalhei lá por 11 meses em 1973, aos 22 anos. "Por que tenho certeza das janelas azuis?" Perguntei ao Eduardo. "Nunca foram azuis, Bia. Vidro fumê." No dia seguinte, ele me levou ao cemitério da Consolação. No setor I13, 13 lápides sem nome mantinham flores frescas. Entre elas, um copo de requeijão com água da chuva, igual ao que usávamos no refeitório do Joelma. Sem pensar, bebi um gole. O gosto de ferrugem me transportou a 1º de fevereiro de 1974. O cheiro de mimeógrafo no 3º andar. O relógio marcando 8 horas e 47 minutos. O barulho das teclas Underwood da sala 305. Lembrou de algo? Eduardo segurou meu ombro. O número do meu armário, 13. Em casa, escrevi tudo num caderno. Dias depois, identifiquei colegas em fotos antigas. Maristela da contabilidade, o ascensorista Osmar. Todos mortos no incêndio. Mas havia um vazio. Minha memória parava às 8h50 daquele dia. O relógio do Joelma derretido no chão, sim, mas como escapei? Voltei ao cemitério com Eduardo. Ao limpar as lápides, notei sulcos no mármore da 13ª, letras apagadas pelo tempo. Com giz de cera e papel, fiz uma frotagem. Vítima 13, feminino, 28 anos, vestido floral. Nenhuma lembrança voltou. Ao invés disso, uma paz estranha. Pela primeira vez desde o diagnóstico, dormi sem pesadelos. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Mas quando retornei ao Joelma, agora Palácio dos Bandeirantes, percebi, minha cura veio não do que lembro, mas do que as 13 almas me permitiram esquecer. Em setembro de 2023, organizei um memorial no cemitério. Levei 13 vasos de violetas.
únicas flores que cresciam no Joelma após o incêndio. Uma senhora de lenço roxo aproximou-se. Você é a Beatriz da sala 305, não? Aprendi a datilografar com suas anotações. Seu nome era Dalva, sobrevivente como eu. Num café, ela contou o que meus neurônios se recusavam a guardar. Você salvou 3 pessoas. Puxou o extintor quando o fogo começou. Havia fotos. Eu no jornal da época. O vestido cinza chamuscado. Nada disso despertou emoção. Por que não lembro? Perguntei. Às vezes, o cérebro apaga para continuar. Naquela noite, inspecionei meu corpo à procura de cicatrizes. Nada, até que, no pé esquerdo, encontrei uma marca antiga. 4 pontos paralelos como garras. Eduardo confirmou. Você disse que foi numa grade de ventilação. Foi o suficiente. Voltei ao setor I-13 com uma nova oferenda. 13 pares de sapatos confortáveis. Por quê? Minha neta perguntou. Elas passaram a eternidade correndo. Merecem descansar. Aos poucos criei rituais. Troca das águas. Todo dia primeiro, substituo os 13 copos por novos. Cartas anônimas. Escrevo memórias do prédio em papéis azuis, cor que jurou existir, e queimo-os sobre as lápides. Noites do silêncio. Em 25 de fevereiro, dia em que terminaram os enterros, passo horas lendo nomes de vítimas identificadas posteriormente. A terapia funcionou melhor que qualquer remédio. Em 2024, meus exames mostraram redução da proteína tau, marcador de Alzheimer, em 60%. O mistério final resolveu-se num domingo de chuva. Limpando a lápide 13, senti um sulco na parte traseira, ali, quase apagado. Número 13, funcionária administrativa. BV, 22 anos. Minhas iniciais. Vestido floral. Não chorei. Sorri. Finalmente, eu e aquela alma desconhecida tínhamos paz. Hoje coordeno um grupo de idosos com demência. Nosso método, cuidar de tumbas abandonadas. Aprendemos que relembrar não é sempre o caminho. Às vezes, ofertar esquecimento aos que partiram nos liberta dos nossos próprios labirintos mentais. No cemitério da Consolação, setor E13, há uma cesta de papéis azuis. Se quiser compartilhar um peso que não te pertence, escreva-o e deixe-o ali. No primeiro sábado de cada mês, uma senhora de chapéu roxo os queimará para você.